Um menino de apenas 8 anos ficou sozinho por 5 dias em uma estação, esperando o pai que prometeu voltar. Mas desapareceu sem deixar rastros. Abandonado, com fome e esperança no coração, ele foi encontrado por um estranho que jamais imaginaria o que o destino tinha preparado. Essa não é apenas uma história sobre perda e reencontro, é uma história sobre segundas chances, laços inesperados, superação e a formação de uma nova família. Um conto emocionante que vai tocar o seu coração do início ao fim. Assista até o final e descubra como o amor e a esperança podem renascer nos lugares mais improváveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que estamos preparando com muito carinho para você. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo, pois isso pode inspirar nossa próxima história. O pequeno Murilo, de 8 anos, aguarda impacientemente. À volta de seu pai, ele prometera regressar no término daquele dia, mas jamais retornou. Já se passam 5 dias que Murilo está na estação sozinho, subsistindo graças a alguns viajantes que oferecem migalhas de alimento e água, até que, subitamente, o olhar de Rodrigo Martins, um empresário abastado, recai sobre o menino. Ele está ali de volta de uma negociação e, ao perceber o garoto desacompanhado, decide que suas trajetórias vão se unir de forma inesperada. Olá, estimados companheiros que seguem nossas histórias. Antes de embarcarmos nesta narrativa surpreendente, convido-os para um instante especial aqui no canal. Que tal contar de onde vocês nos acompanham? Basta deixar nos comentários a sua cidade. Essa interação nos inspira a criar crônicas ainda mais conectadas com vocês. Quem sabe a próxima aventura não será ambientada no seu município? E mais, se você aprecia relatos marcantes e quer ver nosso espaço evoluir, deixe nos comentários. Sou apaixonado por histórias e quero apoiar o crescimento do canal. Esse pequeno gesto é um incentivo essencial para continuarmos trazendo roteiros intensos e cheios de significado. Hoje iremos até Campo Grande para vivenciar uma experiência repleta de fortes emoções. Queremos agradecer de modo especial a nossa fiel seguidora Vera, que curtiu e comentou nos vídeos. Muito obrigado, Vera. Sua localidade foi selecionada como palco desta trama. Agora ajeite-se, respire fundo e prepare o coração para mais um grande enredo. O ano era 1995 e a manhã cinzenta cobria a estação ferroviária de Campo Grande numa névoa úmida, enquanto o barulho do trem em atividade percorria os trilhos metálicos. A multidão passava às pressas, cada indivíduo seguindo seu destino, ignorando o garoto que, sentado num banco de madeira desgastado, rabiscava num pedaço de papel amassado. Chamava-se Murilo, um menino de apenas 7 anos, de olhos vivos e castanhos, cujo brilho escondia uma tristeza profunda que quase ninguém percebia. 5 dias transcorreram desde que seu pai, Marcelo, partira para consertar uma máquina em outro lugar, prometendo voltar no mesmo dia. Mas o tempo corria e Murilo ali permanecia, à espera, sem sinais, sem abraço, apenas nutrido pela esperança de ver, a qualquer instante, seu pai emergir na multidão, trazendo um sorriso estampado no rosto e alguma explicação para o atraso. Murilo possuía um pequeno caderno e um lápis gasto, objetos que guardava como um tesouro. Quando a fome o afligia e a solidão o atormentava, ele esboçava retratos dos que transitavam pela estação. Rostos tensos, apressados, alguns bondosos, outros indiferentes. O fluxo contínuo de estranhos era o único refúgio contra o silêncio que imperava na mente do garoto. No 5º dia, Murilo despertou cedo, ainda encolhido sobre o banco que se tornara sua improvisada cama. O frio o castigava e seu agasalho surrado já não bastava para aquecê-lo. Mesmo assim, ele resistia à ideia de ir embora. Meu pai vai voltar, ele prometeu.
Esse pensamento era seu escudo, sua fortaleza em meio à incerteza. Luma Marta, uma vendedora de doces, trabalhando numa pequena barraca ali, notara o menino desde o primeiro instante. Num dia anterior, havia-lhe oferecido um pedaço de pão e um copo de leite morno, mas Murilo, envergonhado, recusara. "Você não pode ficar aqui sem proteção, garoto. Onde estão seus pais?" questionara. Murilo mal conseguira responder, sem desejar admitir a solidão que o cercava. Ele já perdera a mãe, levada por um mal súbito no ano anterior, e agora, com o pai sumido, sentia-se como folha solta ao vento, sem apoio nem rumo. Naquele dia, Murilo pegou o lápis e começou a desenhar um novo semblante. Escolheu um homem mais velho, que lia o jornal sentado perto de uma das plataformas. Seus traços eram cuidadosos, e aquelas mãos infantis demonstravam uma habilidade incomum em alguém tão jovem. Enquanto desenhava, sua mente viajava pelas lembranças felizes de outrora, ao lado do pai. Recordava-se das noites em que Marcelo o ensinava a dedilhar canções no violão e das risadas compartilhadas quando Murilo tentava acompanhar os acordes. "A música é um refúgio, filho. Se estiver triste, toque algo, e a angústia partirá", dizia Marcelo com um sorriso reconfortante. Mas agora não havia violão nem melodia, apenas o ruído distante das composições de ferro e das vozes dispersas pelo lugar. Uma mulher refinada passou próximo, encarou Murilo de relance, mas desviou o olhar, ajeitando o casaco caro nos ombros. Um senhor de terno e gravata examinou o esboço do garoto por breves segundos, mas continuou em frente, sem nada dizer. Aquela indiferença fazia Murilo sentir-se transparente. Entretanto, ele não desistia. Continuava traçando figuras, mergulhado em seu próprio mundo de linhas e contornos. Ao terminar o retrato do leitor de jornal, dobrou a folha e aguardou. Aquele singelo gesto de criar algo lhe trazia um sentimento de humanidade no meio do tumulto. A estação seguia cada vez mais abarrotada de trabalhadores, turistas, famílias com crianças, todos apressados, enquanto Murilo permanecia no mesmo banco. Seu estômago reclamava de fome, porém o menino não reclamava em voz alta. Desde a morte de sua mãe, aprendera a se manter firme, chorando discretamente, sem que ninguém notasse. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma senhora corcunda, curvada pelo peso de uma sacola cheia de frutas, aproximou-se dele. Observou-o com cuidado, o rosto marcado pelo tempo e um olhar que misturava pena e ternura. "Meu filho, está sozinho?" indagou com voz mansa. Murilo apenas acenou com a cabeça. Em resposta, a mulher lhe entregou uma maçã vermelha, brilhante, dizendo que ele precisava comer. Com mãos trêmulas, o menino pegou a fruta e agradeceu com leve meneio. Ela sorriu de volta e desapareceu entre os viajantes. Aquela maçã parecia um verdadeiro banquete para ele, que a saboreou com lentidão, os olhos inquietos percorrendo o aglomerado à procura de uma figura conhecida. Quando o sol se punha, pincelando o céu com tons de laranja e rosa, Murilo tomou novamente seu caderno, decidido a desenhar o rosto do pai, tentando evocar cada pormenor. O grande sorriso, os olhos castanhos iguais aos dele, o espesso bigode. Enquanto esboçava, as lágrimas enfim desceram, borrando discretamente o papel. "Pai, onde está você?" murmurou quase sem voz. Naquele instante, um homem em uniforme azul, responsável pela estação, aproximou-se. Ele já observara o menino fazia dias, mas hesitara em intervir. "Garoto, você precisa de auxílio?" questionou com firmeza, sem grosseria. Murilo levantou o olhar, enxugando depressa as lágrimas. "Estou aguardando meu pai. Ele disse que viria e não quebraria a palavra." O chefe da estação suspirou, ajeitando o boné. "Qual o nome dele?" "Marcelo Almeida." O homem franziu a testa, pensativo. "Não tenho registro de alguém com esse nome nos últimos dias. Tem certeza de que seria por aqui?"
Murilo concordou com um meneio. Ele falou que hoje apareceria. Nunca mente. O funcionário permaneceu quieto alguns instantes, ajoelhou-se para olhar o menino nos olhos e disse: Escuta, se precisar de qualquer coisa, me procure. Sempre estarei aqui. O garoto retribuiu com um sorriso tímido. Obrigado, moço. Ao cair da noite, a estação foi ficando deserta. Murilo se aninhou no banco, puxando o casaco para não sentir tanto frio. Sabia que aquela noite seria longa, mas sua esperança seguia firme. O tempo não o faria desistir. Ao passo que a escuridão cobria a cidade, ele ergueu os olhos para as estrelas, balbuciando uma prece. Volta, pai. O apito longínquo de um trem ressoou como resposta, e os astros cintilaram lá em cima. Para Murilo, só havia uma coisa que importava: a promessa de que, no dia seguinte, o pai poderia surgir. Assim, o garoto na estação seguia esperando. A ferrovia de Campo Grande, tão barulhenta de manhã, com multidão a passos ligeiros, tornava-se sombria ao anoitecer. Os poucos passageiros restantes pareciam vultos escorrendo pela bruma que envolvia a urbe. Num canto da plataforma, Murilo continuava onde estava, caderno no colo, preenchendo as páginas com seu lápis gasto. Ele já não sabia ao certo o que o mantinha ali, imóvel. Seria a promessa que seu pai lhe fizera, que o menino repetia como se fosse uma oração inquebrantável. Eu volto, Murilo. Prometo. Talvez fosse a persistência típica de uma criança que não cede à descrença. Ou quem sabe fosse apenas o medo de sair daquele lugar e acabar realmente perdido no mundo. Enquanto isso, um homem de semblante sisudo e passo firme andava pela plataforma. Rodrigo Martins, um empresário muito rico, retornava de uma longa viagem de compromissos. Vestia-se de forma impecável e seus sapatos repercutiam no piso de mármore como o tic-tac de um relógio. Por mais imponente que parecesse, trazia algo esgotado no olhar, reflexo dos anos de responsabilidades e de um segredo que ele temia encarar. Rodrigo acostumara-se a sentir-se solitário em meio às multidões. Seus êxitos profissionais não apagaram as lembranças amargas da infância. Abandonado ainda bebê na porta de uma igreja, passara a vida em orfanatos, nunca provando o que era ter uma família. A solidão o seguia como uma sombra até em sua residência luxuosa. Agora, sentado num banco enquanto aguardava o trem, Rodrigo sentiu um arrepio. Notou um papel dobrado aos seus pés. Apanhou-o quase por automático. Desdobrou-o. Era um desenho. Trazia traços simples, mas incrivelmente detalhados. Rodrigo logo reconheceu o rosto que enxergava. Era o dele. Aquela arte captava não apenas sua feição, mas também algo quase oculto, uma tristeza no olhar, algo que ele supunha camuflar do mundo. Intrigado, levantou o olhar em busca do artista desconhecido. Não demorou muito a encontrá-lo. Murilo, encolhido, desenhava com toda a concentração, alheio ao entorno. Os dedos sujos de grafite moviam-se com delicadeza e os olhos castanhos focavam intensamente o papel. Rodrigo o observou por uns instantes, sentido por algo que não sabia explicar. O garoto parecia-lhe um reflexo de si mesmo anos atrás, confuso, desamparado. Aproximou-se pigarreando para chamar atenção. Foi você que fez este desenho? Indagou erguendo a folha. Murilo levantou o olhar, assustado. Seus olhos encontraram-se por um breve instante. Rodrigo viu neles uma mescla de esperança e desconfiança. O menino hesitou antes de responder, como se avaliasse o risco de confiar em um estranho. Fui eu, sim, murmurou. Rodrigo então sentou-se ao lado, a uma certa distância para não o espantar. Você tem talento, sabia? Comentou, revendo o esboço. Conseguiu captar algo que nem eu mesmo noto quando me olho no espelho. O menino não reagiu de pronto. Sentia o coração batucar. Não lhe era usual receber elogios, ainda mais de alguém tão refinado. Eu só desenho o que vejo, explicou, apertando o lápis nas mãos.
Um sorriso contido se esboçou em Rodrigo, suavizando seu rosto sério. E o que você enxerga em mim? Murilo franziu a testa, pensando na resposta. Era complexo, mas decidiu ser honesto. Vejo alguém que parece triste, mas também forte. A declaração tão ingênua atingiu Rodrigo em cheio. Ele desviou o olhar, sentindo uma estranha emoção surgir. Não era comum que o enxergassem além da máscara de homem bem-sucedido. E você, por que está aqui sozinho? Prosseguiu, alterando o foco. Murilo abaixou o olhar, mordendo o lábio. Não queria mostrar-se frágil, mas não mentiria. Espero meu pai. Ele jurou que viria me buscar. Rodrigo notou a dor subjacente nessa fala. Havia algo na entonação de Murilo que o recordava da sua própria trajetória, sentado nos degraus de uma igreja, esperando por alguém que nunca chegava. Há quanto tempo aguarda? Insistiu, com uma voz mais branda. Há 5 dias. Mas ele volta, tenho certeza. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Gostaria de crer nessa esperança, embora conhecesse o quanto a vida podia ser injusta. Ele mesmo um dia esperou por quem não regressou. Mas, e se ele não vier? Disse, não querendo ser cruel, porém tentando encarar a realidade. Murilo ergueu o queixo, convicto. Ele vai sim. Meu pai nunca descumpre promessas. O silêncio tomou conta dos dois, rompido apenas pelo eco distante de um piano. Murilo voltou-se rápido, olhos brilhando. Conheço essa melodia, exclamou, erguendo-se de supetão. Rodrigo, surpreso, o seguiu com o olhar enquanto o menino corria até o piano público no canto da estação. Com agilidade, os dedos pequeninos tocaram as teclas, reproduzindo a mesma peça que ouvira de algum lugar distante. Rodrigo ficou sem fala. O garoto não só tocava, mas transmitia sentimento em cada nota. A melodia, triste porém suave, parecia narrar uma história muda. Rodrigo notou que escutava mais do que acordes. Ouvia a alma de Murilo. Quando a última nota se dissipou no silêncio, Murilo olhou para ele, os grandes olhos úmidos de emoção. Meu pai me ensinou essa canção. Ele dizia que, se eu ficasse triste, bastava tocar e a tristeza ia embora. Rodrigo sentiu uma fisgada no peito. Aproximou-se, sentando-se devagar ao lado do menino. Funcionou? Perguntou em tom suave. Um sorriso leve apareceu nos lábios de Murilo. Por ora sim. Ficaram ambos quietos, partilhando a companhia um do outro. Rodrigo, sem saber ao certo a razão, sentiu surgir uma vontade de proteger aquele garoto. Talvez fosse destino ou necessidade recíproca. Após uns minutos, Rodrigo decidiu. Murilo, não pode ficar sozinho aqui. É perigoso. O menino fechou os lábios, receoso em admitir que precisava de ajuda. Mas preciso aguardar meu pai. Rodrigo refletiu. Então tirou um cartão do bolso e estendeu. Vamos fazer assim. Vou te levar para minha casa hoje. Amanhã volto e deixo um recado para o seu pai, contando onde você está. Se ele aparecer, vai saber te encontrar. Murilo observou o cartão, avaliando. Sentia-se mais seguro perto de Rodrigo, mas a ideia de abandonar a estação o assustava. Você promete mesmo deixar o bilhete? Perguntou cheio de fé. Rodrigo meneou afirmativamente. Prometo. O menino puxou a mochila velha, onde guardava seu caderno e lápis. Tá certo, eu vou com você. Enquanto seguiam lado a lado pela plataforma, Rodrigo percebeu que aquele encontro poderia mudar sua existência para sempre. Intuiu bem no fundo que não apenas salvaria Murilo, mas de certo modo, a si mesmo. A noite avançava e a ferrovia de Campo Grande ia se esvaziando. O vento cortante fazia Murilo apertar o velho casaco contra o corpo. Ao seu lado, Rodrigo Martins permanecia em silêncio, mãos nos bolsos do pesado sobretudo, cada passo parecendo ecoar um peso invisível. Ambos pressentiam que aquele seria um marco irreversível em suas vidas. Antes de partirem, Rodrigo parou diante do guichê, onde o chefe da estação,
Homem corpulento de bigode grisalho e expressão cansada, conferia registros de fim de turno. "Boa noite", saudou Rodrigo num tom grave e firme. "Quero deixar um aviso." O funcionário ergueu os olhos. "E para quem seria o recado?" Rodrigo mirou Murilo, que se mantinha calado, segurando sua bolsa com desenhos e uns poucos pertences. "Para o pai dele, sumiu, mas acredito que retornará. Quero garantir que, quando isso suceder, saiba onde encontrar o filho." O homem olhou o menino por alguns segundos entre a preocupação e a solidariedade. Em seguida, pegou um bloco e uma caneta, entregando-os a Rodrigo. "Anote aqui, vou pôr num lugar à vista." Rodrigo inclinou-se no balcão para redigir. Sua caligrafia era firme, mas note-se o esmero nas palavras. "A Marcelo Almeida, seu filho Murilo está bem. Foi amparado por Rodrigo Martins, que o protegerá. Se o senhor regressar, poderá achá-lo no endereço abaixo." Rodrigo fez uma pausa, reflexivo. Então acrescentou: "Aguardamos o seu retorno." Assinou com nome completo e endereço, afiançando que não haveria dúvidas sobre onde encontrar Murilo. Ao dobrar cuidadosamente o papel e entregá-lo ao chefe, este garantiu: "Vou pôr aqui junto ao quadro de horários. Assim, qualquer pessoa que pergunte sobre vocês verá de cara." Murilo, que se mantivera calado, aproximou-se mirando o bilhete com expectativa e temor. "Ele vai enxergar, não vai?" questionou de voz trêmula. O homem sorriu, tentando acalmá-lo. "Claro, garoto. Se retornar, lerá o recado." Murilo respirou fundo, segurando o lápis com força. Difícil era confiar em simples palavras, mas havia algo em Rodrigo que o fazia acreditar. Ainda assim, ao partirem, o menino lançou um último olhar para trás, quase esperando que seu pai surgisse repentino pela plataforma. Mas ninguém veio. O trajeto até a casa de Rodrigo transcorreu em silêncio. Murilo olhava pela janela do carro luxuoso, as ruas escuras. Tudo era tão diferente do que conhecia. Mansões, jardins cuidadosos, fachadas iluminadas. Pareciam pertencer a um mundo distante, quase mágico. Ao volante, Rodrigo lançava olhares discretos para o menino, percebendo que ele continha uma força inesperada. Talvez fosse a calma, a capacidade de se apegar a um fiapo de esperança, mesmo já tendo atravessado tanto em tão pouca idade. Pensou nas inúmeras vezes em que virara o rosto para outras crianças em situação difícil, sem se deter para ajudar. "Preciso te perguntar", disse Rodrigo, rompendo o silêncio. "Você gostaria de continuar tocando piano?" Murilo ergueu o olhar surpreso. "O senhor me deixaria?" "Claro, vi como você domina as teclas. É um talento raro e quem tem esse dom precisa aperfeiçoar." O menino sorriu, tímido. "Meu pai sempre dizia algo assim." Mencionar o pai trouxe um vácuo repentino. Rodrigo notou como Murilo se apegava à esperança de revê-lo. Optou por não minar essa fé. "Vou contratar um bom professor de música para você", anunciou. "Quero que aprenda tudo. A arte abre portas que a gente nem imagina." Os olhos de Murilo brilharam. "Obrigado, moço." "Não me chame de moço, pode me chamar de Rod." Murilo anuiu, parecendo se soltar mais. No café da manhã seguinte, Rodrigo mostrou ao menino o resto da casa, incluindo uma biblioteca repleta de livros antigos e a refinada sala de música, onde um piano de cauda ocupava lugar central. Murilo se encantou, aproximando-se do instrumento como se fosse rever um velho companheiro. "Posso tocar aqui?" perguntou ansioso. "Claro, este lugar agora também é seu." O menino então sentou-se e executou a mesma doce melodia que tocara na estação. Rodrigo assistiu em silêncio, tomado por um misto de satisfação e melancolia. Era impressionante. Apesar da pouca idade, Murilo expressava imensa profundidade por meio da música. Ao terminar, o garoto disse: "Meu pai falava que, quando a gente toca, é como se contássemos uma história, mas sem precisar de palavras." Rodrigo assentiu, emocionado. Ele tinha razão.
E você possui uma história linda para contar. Com o passar dos dias, Murilo se adaptou à nova rotina. Isa o amparava, certificando-se de que tivesse roupas limpas, refeições caseiras, aconchego. Rodrigo, por sua vez, dedicava parte do seu tempo a acompanhar as lições do garoto e apreciar seus ensaios ao piano. Mas, embora rodeado de conforto, o menino ainda se sentia como um passarinho numa jaula bonita, pois sentia saudade da movimentada estação e, sobretudo, do pai que não retornava. Certa noite, Rodrigo trabalhava em seu escritório quando Murilo chegou, segurando um caderno. "Posso entrar?" "Claro, Murilo." "O que houve?" O menino sentou-se numa cadeira diante da escrivaninha e revelou: "Fiz um desenho para você." Entregou o caderno. Rodrigo o abriu na página indicada. Viu-se retratado, mas agora sorrindo de modo suave e pleno. Surpreso com a habilidade de Murilo, sentiu ainda mais emoção ao perceber o sentimento que o garoto imprimira nos traços. "Você me desenhou sorrindo", comentou, a voz levemente embargada. "É como vejo o senhor agora. Na estação, parecia tão triste, mas está diferente hoje." Rodrigo engoliu em seco. O menino estava certo. Algo em seu interior passara por transformações, graças àquele pequeno que surgira do acaso. "Obrigado, Murilo. É o melhor presente que recebi." O garoto esboçou um sorriso tímido. "Eu queria que meu pai visse também." A menção ao pai trouxe novamente o peso da incerteza. "Ele ainda pode voltar, Murilo, e vou estar aqui quando isso acontecer." O menino abraçou o caderno com força. "O senhor acha que ele está bem?" Rodrigo respirou fundo. "Acredito que esteja lutando para chegar até você. Vamos aguardar juntos." Sentindo-se menos angustiado, Murilo sorriu, em paz, pela primeira vez. No dia seguinte, Rodrigo levou o menino para comprar roupas novas e material de estudo. Murilo admirou as vitrines, surpreso com a delicadeza dos vendedores. Rodrigo notou que ele começava lentamente a se soltar e ser só uma criança de novo. Ao voltarem, foram recebidos com uma novidade. Na sala de música, havia um piano ainda melhor, recém-entregue. Rodrigo havia encomendado o mais sofisticado que encontrou, ciente de que Murilo merecia o melhor instrumento. "Este piano é seu, Murilo. Quero ouvi-lo tocar muito." Os olhos do garoto se encheram de emoção. "Meu? Sério? Vou me dedicar. Farei as músicas que componho." Ele passou os dedos pelas teclas, como quem agradece em silêncio. "Obrigado, Rodrigo. Jamais esquecerei o que faz por mim." O empresário agachou-se à altura dele. "Não me agradeça. Apenas prometa continuar acreditando em si mesmo. Você tem um talento que o mundo deveria conhecer." O menino anuiu, sorrindo sincero. Naquela noite, ao compor nova melodia, Murilo descobriu como aquele lar antes vazio agora transbordava acordes de esperança e, principalmente, amor. A chegada dele mudara por completo a casa, e embora ambos tivessem suas feridas, uniu-os o que pareciam ansiar: uma família. O som delicado do piano ecoava pela mansão de Rodrigo Martins numa tarde de calmaria. Murilo tocava concentrado o instrumento novo, os olhos fechados, como se fosse guiado por puro sentimento. Rodrigo, sentado numa poltrona próxima, contemplava o menino com admiração. Era fascinante ver como Murilo se entregava à música, abrindo passagem para suas próprias emoções, como se cada nota fosse um retalho de sua vivência. Aquela melodia evocava esperança, perda, coragem, tudo entrelaçado. Quando a canção findou, Murilo abriu os olhos devagar, fitando Rodrigo. "Gostou?" perguntou tímido. Rodrigo, visivelmente tocado, afirmou: "Foi maravilhoso. Você tem um dom incrível, Murilo. Mais que isso, você põe toda a alma no que faz." O menino sorriu, mas logo seu olhar seguiu para o caderno de desenhos, repousando na escrivaninha.
Levantou-se, folheou algumas folhas até achar um desenho específico. Mostrava um homem jovem, de feição sóbria, mas com um sorriso contido. Era o próprio Rodrigo, porém capturado de modo mais leve e sensível. "Fiz este ontem", contou Murilo, entregando-lhe o caderno. Rodrigo estudou a figura. Viu algo que não costumava revelar. Uma vulnerabilidade camuflada pela atitude controlada e discreta. "Você me retratou diferente", observou. O menino confirmou. "Acho que o senhor tem uma história triste. Percebo pelo olhar." Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ninguém jamais enxergara aquilo nele. Para quase todos, era o empresário triunfante, dono de recursos inigualáveis. Murilo, porém, notara o que se escondia atrás dessa fachada. "Está certo, Murilo. Sim, carrega um passado triste. Talvez seja o momento de você conhecer." O menino se aproximou, sentando-se perto, atento. Pressentia algo marcante na expressão de Rodrigo. "Quando eu era criança, não conheci meus pais. Cresci em orfanatos." Murilo arregalou os olhos. "O senhor nunca descobriu quem eram eles?" Rodrigo balançou a cabeça. "Não. E por muito tempo, isso me consumiu. Sentia-me rejeitado. Ficava vendo outras crianças que ainda eram adotadas e eu nunca fui escolhido. Aprendi a ser forte, a batalhar sem esperar nada de ninguém." Murilo acompanhava cada palavra, tentando imaginar esse homem, ainda menino, solitário e buscando sentido. "Então, o que fez para mudar isso?" indagou interessado. O empresário sorriu, um sorriso triste. "Estudei, trabalhei, consegui uma bolsa, graduei-me, abri meus próprios negócios e acabei acumulando riqueza. Mas esse vazio não sumiu. Só agora, contigo aqui, parece que estou enxergando o que faltava." Murilo sentiu que Rodrigo também era um náufrago. A ambos, a vida negara famílias completas. Ele mesmo perdera a mãe e o pai havia sumido, mas ainda acreditava no reencontro. Rodrigo encostou a mão no ombro do menino. "Se seu pai voltar, estarei do seu lado para recebê-lo. Até lá, tenha certeza de que você tem um lar aqui." O garoto assentiu aliviado. "Obrigado, Rodrigo. Acho que o senhor merece essa família também." Os dias se aceleraram e a mansão, antes formal, foi ganhando tonalidades de alegria. Murilo prosseguia nos estudos de piano e Rodrigo jamais perdia uma apresentação do menino. A cada nota, a cada música, a casa tornava-se menos solitária. Numa tarde, Murilo descobriu o jardim da propriedade. Era um lugar formoso, com árvores altas, flores multicoloridas e uma fonte de pedra jorrando água translúcida. O menino sentou-se à beira da fonte, fitando seu reflexo na água, enquanto brincava com folhas que despencavam. Rodrigo aproximou-se, guardando as mãos nos bolsos. "Belo lugar, não?" comentou. Murilo concordou, dizendo parecer mágico, como num conto de fadas. "Talvez seja", respondeu Rodrigo. "E você, meu convidado de honra?" De volta ao interior, Isa preparava um lanche e tudo parecia calmo. Ainda assim, Murilo não deixava de sentir falta da estação e, mais forte ainda, de Marcelo. Certa noite, Murilo bateu na porta do escritório de Rodrigo com o caderno nas mãos. "Posso te mostrar algo?" "Sim, entre." O menino se sentou diante dele. "Quero te perguntar, acha que vou poder continuar morando aqui mesmo depois de grande?" Rodrigo sentiu um aperto no peito e sorriu carinhoso. "Com certeza, Murilo. Esta casa é sua. Você faz parte dela agora." O menino retribuiu o sorriso. "É que me sinto bem com vocês." Era a primeira vez que se referia a Rodrigo como família. E o empresário, sem poder negar a emoção, respondeu: "Eu também me sinto bem com você." Os dois se abraçaram, cientes de que, mesmo que houvesse desafios no futuro, tinham construído um vínculo que, para ambos, significava lar. Dias depois, outro acontecimento trouxe tensão. Chegou à mansão uma carta sem identificação, direcionada a Marcelo Almeida.
Rodrigo, ao percebê-la, sentiu um calafrio, mas abriu e leu. Um velho desafeto, Marco Correia, ex-chefe de Marcelo, dera sinais de proximidade, exigindo um encontro, sugerindo consequências caso fosse ignorado. Temendo ameaças ao menino, Rodrigo reforçou a segurança. Ainda assim, o equilíbrio conquistado parecia em risco. Murilo notou o semblante preocupado de Rodrigo, mas não compreendia. Poucos dias depois, Marcelo realmente apareceu na mansão, machucado pelas injustiças que o mantiveram longe. O reencontro de pai e filho foi comovente. Abraços, lágrimas, explicações. Rodrigo ficou de lado, feliz, porém sentindo o aperto de saber que seu lar poderia voltar a ser vazio. Contudo, Marcelo, reconhecido e sem ter condições de seguir a vida sozinho, aceitou a proposta de permanecer ali, ao lado de Murilo. Aquilo unia de fato a família. E assim, naquele lugar antes oco, 3 vidas se entrelaçaram, substituindo o silêncio por música, esperança e amor. Murilo, enfim, tinha a presença do pai e mantinha ao lado o amigo que o amparou. E mesmo que as sombras do passado ainda rondassem, a união deles dava força para enfrentar qualquer problema. A vida não é perfeita, mas é cheia de recomeços. E o futuro de Murilo seria brilhante. Cada acorde da música que tocava contava a sua história, de superação e laços sinceros. Se você chegou até o fim deste relato, agradecemos imensamente por ter ficado conosco. Gostou? Então deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história futura. Aproveite para clicar na playlist especial que surge na tela, continuando a maratona de narrativas carregadas de emoção e aprendizado. E claro, deixe nos comentários a cidade de onde nos assiste, pois é a partir dessas interações que elegemos novos cenários para nossas tramas. Compartilhe sua opinião, ela é fundamental para nosso crescimento. Grande abraço e até a próxima.